acompanhava e disse para seus apóstolos assim: tenho compaixão da multidão. Isso realmente nos faz recordar que este momento que nós estamos passando, as pessoas têm saudade do Cristo. É um momento que nós precisamos cada vez mais de referências. E a doutrina espírita, como sendo o Consolador prometido pelo Mestre, vem nos dar as respostas que nós necessitamos para a época atual. Mas não somente as respostas filosóficas, as respostas que dizem respeito ao raciocínio humano, não somente as respostas científicas, porque sabemos que é o Espiritismo e a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas principalmente a resposta ao nosso coração. Porque a religião que Jesus trouxe para nós é a religião do amor. E a religião do amor é uma religião universal. A doutrina espírita também vem trazer esse questionamento ao ser humano, esse ensinamento ao ser humano, falando que o amor, ele é capaz de vencer as barreiras de nossas dores, consegue superar as nossas perdas, consegue renovar nosso coração, consegue nos reabilitar para prosseguirmos, nos levantar dos tropeços para que sigamos com mais prudência. Enfim, o amor é o oxigênio da vida feliz. E quando nós falamos de amor, naturalmente, nós não estamos falando somente do amor material, do amor carnal, do amor que aproxima os casais, né? Nós estamos falando do amor à vida. Quando nós amamos ao próximo, na verdade, nós estamos respeitando a sua vida. Nós estamos respeitando a sua vida tanto quanto respeitamos a nossa própria vida. E é só isso realmente que o Mestre nos pediu. Pediu que nós respeitássemos a vida do próximo, para que façamos a ele o que desejaríamos para nós. Isso é maravilhoso, porque faz o ser humano ascender além de seus problemas, além de suas dores. Porque nós sabemos que dentro do Espiritismo, as leis de causa e efeito nos explicam que as nossas vicissitudes, quando observadas com os olhos da fé raciocinada, elas são professores autênticos para a nossa vida. Elas nos farão crescer, elas nos reabilitarão. E nós, estando reabilitados, poderemos então dar os primeiros passos para a felicidade tão sonhada. Porque nós sabemos que a felicidade real não é deste planeta ainda. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, é um planeta de reabilitação. Todos nós estamos aqui nos reabilitando. Todos nós necessitamos entender algumas coisas. E atrás de cada dor existe um recado. Existe um recado muito bom para nós e que cabe exatamente com uma precisão magnífica para a nossa existência. Basta nós termos uma boa leitura desse recado, nós realmente afastarmos aqueles sentimentos improdutivos que atrapalham a nossa caminhada. Quando o indivíduo ainda resvala em si próprio, em seu egoísmo, em seu orgulho, em seu preconceito, em sua agressividade, naturalmente ele está arrecadando mais e mais dor para os seus próprios resgates. Quando ele compreende que o resgate é fruto do seu ponto de vista, ele modifica seu pensamento. Ele modifica o seu orgulho, ele bane o orgulho de sua vida. Porque o orgulho é o pai de todos os defeitos. A intolerância é o orgulho. O preconceito é orgulho. O egoísmo também é orgulho. O orgulho é o pai de todos os defeitos. Tem até aquela família complicada. O orgulho, a dona vaidade e o seu filhinho é o egoísmo, né? Então nós precisamos banir isso de nós para prosseguirmos a nossa caminhada com coragem e com fé. Precisamos respeitar o limite das pessoas e os nossos próprios limites. Porque sabemos que cada um tem um ponto de vista próprio à sua evolução. O grande problema do ser humano é que ele procura que o outro seja exatamente como ele quer que seja,
e não trabalha ainda em seu próprio coração. Jesus mesmo disse isso quando falou na trave do olho, e antes de tirar o cisco do seu próprio. O mestre chegou para João certa vez e perguntou assim: João, tu me amas? Ele falou: sim, claro, mestre, eu vos amo. Então vai e socorre minhas ovelhas. Aí ele disse assim, mais uma vez: João, tu me amas? Claro, mestre, já vos disse, eu vos amo. Mais uma vez ele perguntou: João, tu me amas? E ele falou assim: tu sabes de tudo e sabes que eu te amo. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Jesus estava querendo falar daquele amor profundo, daquele amor que não é o amor superficial, é o amor profundo, o amor espiritual. Quando o Espírito realiza dentro de si a modificação completa. Eu me lembro de uma frase de Paulo de Tarso que dizia assim: já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Isso é quando o Espírito já está integrado com a verdade, né? Quando ele já está integrado com a verdade, ele consegue superar as barreiras de si próprio e começa a enxergar a evolução como sendo algo palpável para a sua existência e beneficia as pessoas que estão em torno de si. Beneficia inclusive quando ele combate as suas paixões interiores e consegue espargir esse amor pelas pessoas que estão em torno de si, em seu entorno. Isso faz com que nós sejamos, todos nós podemos fazer isso, pomicultores de bênçãos, né? Todos nós podemos espargir esse amor por toda parte. Então o Evangelho de Jesus, ele modifica nosso coração tão enormemente, que o Espírito que compreende isso, ele consegue caminhar com passos seguros. Onde quer que ele esteja, ele consegue colocar, praticar o Evangelho e colocar esse pensamento diante de qualquer situação. Então, a doutrina espírita, como fé raciocinada, ele veio trazer o Evangelho para muito próximo de nós, né? Ele veio trazer de uma maneira muito real para a nossa existência, de modo que não é somente aquele religiosismo extremista, não é? Mas é a razão junto com a fé. E a razão junto com a fé torna a fé com obras. A fé se transforma numa fé com obras. Porque não adianta nada nós ficarmos orando o dia inteiro, ou só sabermos o Evangelho de capa a capa, se nós não nos colocamos ao serviço, não entramos na lavoura do Senhor. Se nós não entramos na lavoura do Senhor, nós não conseguimos tornar o Evangelho uma coisa real em nossa existência. Ele se tornando real, traz os primeiros caminhos da felicidade. Porque a nossa felicidade ainda é uma felicidade superficial. Não é uma felicidade profunda de coisa realizada ainda. Nós ainda precisamos mergulhar para dentro de nós e colocarmos realmente esses ensinamentos em nossa existência. Exige sacrifício? Claro que exige. Tudo que é verdadeiro exige sacrifício. Tudo que é verdadeiro. Porque o que é fácil é nós errarmos outra vez. Nós estamos errando há tanto tempo. Para nós errar é fácil. Mas acertar é que é complicado. Muitas vezes precisamos retirar de nosso convívio um sentimento ou um pensamento que está conosco há muitos séculos. E que nesta encarnação nós temos a oportunidade de estarmos diante do Evangelho dado pelo Consolador prometido, pelo Espiritismo, que vem explicar para o homem atual aquilo que Jesus não pôde falar há 2000 anos. Ele mesmo disse que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que explicará o que eu não posso explicar. Então vejam que maravilha. Nós estamos numa época de grandes transformações, uma época espiritualmente histórica. Por isso que estamos acompanhando tantas dores, tantas turbulências sociais, tantos problemas. Então bendito aquele que tem a sua fé, que é uma realidade em sua vida, que é realmente uma realidade, que ele pode utilizar em qualquer situação.
não utiliza só dentro do seu templo, não utiliza só como uma fachada religiosa, mas ele utiliza como um verdadeiro cristão, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele vem trazer para a época que o homem está vivendo a verdade de Jesus, explicado pelos planos espirituais, explicado pelos Espíritos que são os servidores do Cristo. Então, nesta época de tantas atribulações que nós estamos vivendo, é muito importante nós termos isso no coração, porque nos fará crescer da maneira correta. A fé não será somente a fé pela fé, será a fé atuante. Por exemplo, os Espíritos recomendam a caridade. A caridade é algo assim, um instrumento evolutivo maravilhoso, mas a caridade é muito ampla, né? Ela é muito ampla, ela não é só do pão, não é só do agasalho, não é só do alimento, que é emergencial, que é importante, mas também pode ser a prece silenciosa, pode ser o abraço fraterno, pode ser você emprestar o seu tempo a uma pessoa que necessita. A caridade é muito ampla, muito ampla. E quando nós fazemos a caridade com alguém, caridade no sentido de auxílio, nós que somos ajudados, nós que somos ajudados. Por exemplo, eu vou fazer uma vibração para o meu irmão Ney aqui. Não é? Vou aproveitar, vou fazer mesmo, tá, Ney? Então, eu faço a vibração. Eu sou a fonte geradora do benefício. Então, eu sou o primeiro que se beneficia. E beneficia o meu irmão também. Então, é aquele fazer o bem, torna assim como se fosse uma brisa suave, que está no ar. Nós sintonizamos, né, com a espiritualidade, sintonizamos com o amor do Cristo pela terra, porque nós temos que entender que o campo honorífico de Jesus abrange todo o planeta, abrange todo o planeta. E quando ele disse que ele estaria presente quando estiverem falando dele, é porque nós sintonizamos com esse campo, sintonizamos com esse campo, por sintonia vibratória mesmo. E podem perceber que quando falamos a respeito do Mestre, nosso coração se apacenta, nossa mente se tranquiliza. Faça uma experiência, você pode estar conversando com uma pessoa e pensando outra coisa completamente diferente enquanto está conversando com ela. Quando mentalizamos Jesus, só cabe Ele. Não cabe mais nada na mente. É uma experiência incrível essa, porque percebemos então que você entra na sintonia. Aí muitas pessoas pensam assim, mas será que Jesus, o governador do planeta, será que ele está preocupado com os meus problemas? Aqui, tanta gente para cuidar, não é? Só no mundo espiritual, 20 bilhões de espíritos, mais 7 bilhões de pessoas encarnadas aqui. Será que ele está preocupado com o meu problema? Está. Está sim. Ele sabe o nosso nome, o que se passa em nossos corações. E os espíritos intermediários do seu pensamento vêm nos socorrer para trazer o lenitivo que necessitamos para os nossos problemas. Então, como o Espiritismo é uma revelação, ele nunca supera as revelações anteriores. Nunca supera. Ele sempre acrescenta novas informações às revelações, não? Para acrescentar novas informações à época que o homem está vivendo. Então, por exemplo, citamos até ontem, Moisés recebeu os 10 mandamentos. A primeira psicografia de pedra, um livro de pedra, não é, que teve, ele recebeu, na verdade, uma inspiração de Jesus, porque Jesus que o enviou aqui para a terra. Não é? Primeira revelação, ele necessitava ser um legislador, ele necessitava tirar os hábitos do politeísmo do povo egípcio, do povo hebreu. Ele necessitava libertar o povo hebreu do jugo egípcio, né? E ele realmente cumpriu essa tarefa. Ele necessitava dar um código, deu aquele código. Jesus, então, veio acrescentar e resumir: ama teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. São os 10 mandamentos ali, todo resumido, nessa única frase do Mestre. Nessa única frase do Mestre. Então, aí ele prometeu o Espiritismo. Na época do materialismo, século XIX, na época que o materialismo estava vindo para a Terra, o materialismo mecanicista, materialismo dialético, a época que publicaram o Manifesto Comunista,
apareceu o livro dos Espíritos. Então olha que maravilha, a espiritualidade nos acompanha nos passos, porque em toda a história humana sempre existiu a enxertia divina, sempre. Na época negra da Idade Média, por exemplo, nós estávamos falando de Francisco de Assis, a espiritualidade nos envia Francisco de Assis, 1200 e pouco. Depois, na época do materialismo, nos enviou o Espiritismo, não é? Onde as vozes dos céus iriam trazer a mensagem consoladora mesmo. E a comunicabilidade dos espíritos, falada pelo Espiritismo, a mediunidade, sempre existiu na história humana. Sempre existiu na história humana. O Espiritismo deu a diretriz correta para o bom uso desta faculdade do ser humano, que é uma faculdade natural, que é a grata tarefa de ser um instrumento de fraternidade e um instrumento de amor. Falou da imortalidade, falou da pluralidade dos mundos habitados, como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. E falou em Deus como inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. E todos nós estamos mergulhados nas leis de Deus e subordinados às suas leis. Então Deus nunca erra. Deus está sempre próximo de nós. Deus está sempre perto de nós, pois somos submetidos às suas leis. Nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escreveremos o livro de nossa própria existência, que iremos ler depois. E vai chegar um dia realmente que nós iremos nos conscientizar disso 100%. E nossas atitudes presentes serão atitudes mais maduras e mais sinceras, espiritualmente falando. Deixa eu ver o horário aqui. Tem mais tempo, graças a Deus. Então, o que nós percebemos é o seguinte, Márcia estava falando de Maria, né? Maria foi um dos espíritos missionários, né? Porque para trazer Jesus aqui à Terra, ser mãe já é maravilhoso. Agora imagine ser mãe de Jesus, né? É uma missão, uma tarefa assim, porque ela estava fadada à dor, né? Ela estava fadada à dor, ela era uma encarnação, uma gestação, vamos dizer assim, que ela ia sofrer com aquilo. O processo de redução assim, de adaptação, vamos dizer assim, do Espírito de Jesus aqui para a Terra, demorou 1000 anos. Antes disso, ele mandou os precursores aqui para a Terra, ele mandou os próprios profetas, mandou no Oriente Buda, mandou Rama, mandou Lao Tse, mandou Zoroastro, né? Enviou para cá os profetas, enviou Moisés, e foram preparando o caminho para Jesus. Preparando o caminho para Jesus. E Maria, quando ela desencarnou, ela foi levada, ela ficou sendo cuidada por João até a idade bem octogenária. Ela já era octogenária quando desencarnou. Lá em Éfeso, ela foi cuidada e tratada por João até o final de sua existência. Ele conseguiu uma casinha para ela lá e veio buscá-la aqui na Galileia para levá-la até Éfeso, para que ela pudesse ali. Maria, enquanto João estava cuidando da igreja de Éfeso, porque o termo igreja significa comunidade, não é? E depois as religiões se apropriaram dessa palavra, mas significa comunidade. Então ele estava cuidando da igreja de Éfeso, enquanto Maria atendia os viajantes, os leprosos que passavam pela estrada. Inclusive aquela expressão Mãe Santíssima foi dada por um leproso, que ao visitá-lo, ele falou assim: aqui é a casa da Mãe Santíssima. Aí ficou uma tradição de chamá-la de Mãe Santíssima, sabe? Mas Maria recebia os leprosos, recebia as pessoas que estavam lá, as pessoas ela limpava-lhe as feridas, orava com eles, explicava o evangelho de seu filho, e as pessoas que passavam por lá se reabasteciam de energias e de amor. Foi quando uma vez ela recebeu uma visita de um mendigo, e esse mendigo chegou para ela e falou assim: abençoe-me, Mãe Santíssima. E ela realmente fez uma vibração para eles, oraram juntos.
E esse mendigo começou a falar do evangelho de seu filho para ela. Isso encheu seu coração de alegria. Como encheu seu coração de alegria? Foi quando elas estavam cheias de júbilo por aquele visitante que falava do evangelho de Jesus, quando ela percebeu em suas mãos as chagas e os pés, e era Jesus, e falou assim: vem agora meus braços, e levou-a às esferas resplandecentes do infinito para poder acolher Maria. Mas antes Maria quis visitar a Galileia. Passou por todos os templos, por todas as igrejas. Era uma época de perseguições dos cristãos. E ela quis também visitar aqueles que estavam submissos ao jugo romano, que estavam nos calabouços, os cristãos, os primeiros cristãos. E pôde consolar aquelas pessoas que estavam lá presas. E quando elas foram para as arenas, Maria foi com eles em espírito. E vendo uma moça que estava lá, esfaimada, maltratada, pronto para ser sacrificada no martírio, falou para ela assim: agora canta, minha filha. E eles começaram a cantar. Isso é maravilhoso, porque era o canto dos mártires, demonstrando a confiança suprema no Cristo, depois daquela dor que eles passaram, não é? A importância do canto, por exemplo, entre o cristianismo, porque o canto eleva a alma, o canto dá força, não é? O canto ainda voltado à espiritualidade nos conecta com a espiritualidade maior, prepara o ambiente, é maravilhoso, muito importante isso. Então vejam, hoje em dia, nós não precisamos mais sacrificar o corpo, nós não precisamos mais ir às covas, à cova dos leões, nós não precisamos mais levar pedradas, nós precisamos só amarmos uns aos outros. É a época do sacrifício das paixões, não a época do sacrifício do corpo mais. Temos que sacrificar as nossas paixões inferiores para podermos prosseguir adiante. Então, o Evangelho explicado pelo Espiritismo nos mostra claramente, porque ele conecta ao ensino do Mestre às explicações dos Espíritos, dentro da lei de causa e efeito, dentro da lógica da reencarnação. Então nos faz crescer, nos faz aprender de uma forma incontestável, uma forma incontestável. Isso, muitas vezes a pessoa que tem um grande intelecto não consegue entender, mas é para ser sentido no coração que isso realmente existe. Não é? Nós temos aqui as etapas de entendimento do ser humano. Tem pessoas que ainda não estão no momento certo, porque o Espiritismo não vem arrecadar adeptos. O Espiritismo está aqui. No tempo certo, na hora apropriada, a pessoa aparece. Muitas pessoas vêm pela dor, muitas pessoas vêm pelo amor, mas o importante é vir, porque muitas coisas que o Espiritismo já prega, desde quase 160 anos, o homem irá descobrir através de vários métodos de observação, através da ciência, através da sociedade. Ele vai começar a perceber tudo que o Espiritismo já prega. E quando existe aquela tríade maravilhosa de ciência, filosofia e religião, que se fosse só uma filosofia, seria só mais uma filosofia. Fosse só mais uma religião, seria mais um conceito religioso. Fosse só mais uma teoria científica, seria mais uma. Mas as três unidas, elas formam o pensamento que nós devemos ter realmente. Elas formam um conjunto maravilhoso. Mas o Chico Xavier falava uma coisa interessante. Falava assim: a parte do Evangelho tem que ser a principal. Tem que ser a principal. Porque como você vai explicar filosofia e ciência com uma pessoa aflita, uma pessoa desesperada, não é? Uma pessoa que está com fome, com sede? Não consegue. Não é? Certa vez o Chico estava atendendo uma fila enorme de pessoas e um moço fez essa pergunta para ele. Fez assim: olha, Chico, o que é mais importante no Espiritismo? É a ciência, a filosofia ou é a parte do Evangelho? Ele olhou para a filha e falou: o que você acha? É o Evangelho. Então por isso que o Espiritismo deu tão certo no Brasil, porque a religiosidade do brasileiro é o país mais evangelizado do mundo. É o país onde tem realmente a capacidade
de abraçar em seu coração aqui, os brasileiros, o Evangelho. Kardec, os espíritos fizeram uma previsão para Kardec, falaram assim: em 150 anos, a maioria dos europeus irá entender o Espiritismo. Mas será que Kardec ele errou? Porque hoje, por exemplo, na França existem 1000 espíritas, o berço do Espiritismo. 950 são brasileiros que estão lá, não é? Mas os europeus reencarnados estão todos aqui, ó, compreendendo o Espiritismo. Então, sem dúvida nenhuma, a árvore do Evangelho de Jesus, do cristianismo brasileiro, foi plantado aqui no Brasil, porque o Brasil tem uma tarefa espiritual importante pela frente. Aí perguntam assim, mas o Brasil passa por tantas dificuldades políticas, diversidades econômicas, sociais, né? Será, como é que pode o Evangelho, o Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho? É porque uma vez Emmanuel falou uma coisa a respeito disso, dizendo assim, o próprio fundador do Evangelho foi crucificado. Então nós não devemos esperar privilégios. Nós temos que lutar muito para que o Brasil realmente se torne, né, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E o Espiritismo tem um papel muito importante nisso, porque a caridade para o espírita é realmente um instrumento de evolução. Quando você vai atender o próximo, quando você vai ver o infortúnio oculto que está no próximo e volta para dentro de si, e se volta para dentro de si, você está fortalecido, você está mais forte, você está mais em paz, você percebe que seu problema diminuiu muito. Quando você vai ao encontro de uma dor maior, percebe que o seu sofrimento não é tão grande assim, e que as pessoas passam por sofrimento mesmo. É próprio da evolução, no nível espiritual que nós estamos. Nós estamos no nível espiritual que aprende muito ainda com a dor, com a perda, com a falta. Nós ainda não compreendemos muitas coisas se não tivermos algum impulso, algo que nos impulsione ao entendimento. E quando nós raciocinamos a nossa fé, nós temos esta oportunidade, a oportunidade de crescermos através disso. Eu gostaria de fazer uma prece muito bonita, que chama Muito Me Fala o Coração, de Amélia Rodrigues. Ela se chama a prece do agradecimento. É uma prece que nós devemos fazer realmente raciocinando em suas palavras, porque mostra o cristianismo consolador, o consolador prometido por Jesus. E invariavelmente os amigos espirituais pedem para que eu faça essa prece nas palestras, porque realmente ela nos chama a atenção a nossa responsabilidade. E é uma responsabilidade do espírito muito grande, não é? Porque segundo os espíritos amigos, quando a pessoa chega nova a uma casa espírita, ela primeiro observa o seu espiritismo preenche o seu coração. O seu espiritismo dá respostas para ela. O segundo passo é observar a atitude dos espíritas, para ver se os espíritos conseguem se modificar realmente com a doutrina que eles abraçam. Se eles realmente amam o seu próximo, se eles não fazem maledicência, se eles caminham com coragem, com fé, com entendimento, se eles estudam, não é? A observação das pessoas em relação ao espírita é essa. E se o espírita falha, o Emmanuel falava que o espírita erra consciente, não é? Porque uma coisa é errar não sabendo, outra coisa é errar conscientemente. O peso é maior. O atenuante do desconhecimento é menor, né? Você não conhecia, mas quando você conhece, o erro é maior. Então essa prece é muito bonita, ela fala assim, vou fazer bem calmamente para nos raciocinarmos em suas frases, né? Ela fala assim, muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, diante de minha visão, pelos cegos te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida,
eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Quero rogar-te pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, ou uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro deles está amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de um filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se lá ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela vida querida, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.